Muito boa noite. O propósito da live hoje é responder perguntas, tirar dúvidas. E independente se você for iniciante, avançado ou profissional, participe aqui na live, mande as suas perguntas e junto a gente vai chegar a respostas. O meu nome é Timo, eu sou da Alemanha, do sul da Alemanha. Eu moro no Brasil há 7 anos e faço pão 6 anos. Eu lembro bem, boa noite a todo mundo que estão entrando, todo mundo pontual, muito bem. Aqui temos Elton, boa noite. Adriane, Jaqueline, muito bem. Muito boa noite a todos mais uma vez. É sempre difícil, né? Conseguir no começo do vídeo já dar boa noite a todo mundo quando estão entrando. Boa noite. Que bom estão aqui comigo. Eu lembro quando eu comecei a fazer pão, meus pães não estavam bonitos. Ao contrário, estavam achatados. Geralmente estava mais seco, né? Queria uma pedra, duro. Deu para comer, assim, mas não foi aquelas coisas. E claro que eu não fiquei contente com isso. Fui procurando. E a primeira coisa que eu fui atrás foi mais a modelagem. Só que mesmo assim, daí aprendi como modelar. Mas eu não cheguei a fazer pães bonitos ainda, né? E depois de um tempo eu descobri que o problema estava mais na sova. Eu não estava sovando a massa o suficiente e, consequentemente, o glúten não foi desenvolvido, né? E o pão não ficou em forma e não conseguiu manter o gás por dentro. E assim, esse foi um problema meu. Se você tiver algum problema parecido, alguma coisa que você não consegue chegar ao resultado que você gostaria de ter, vou falar mais uma vez, eu te convido, participe aqui, mande a tua pergunta, tem a opção de mandar aqui direto nos comentários, ou também tem a caixinha aqui embaixo, né? Pode também mandar ali, você que sabe, mas fique à vontade, manda a sua pergunta. Já chegou uma aqui, que bom. Então, mais uma vez, uma boa noite. Eu trouxe umas perguntas que recebi também, que sempre abro, né, a caixinha antes de fazer esse tipo de live. Caso não tenha muita gente participando, precisa ter alguma coisa para falar sobre. Riane, iniciante, muito bem. Sim, vai ter várias dicas. Vai ter várias dicas, não se preocupa. E assim, se você tiver também durante a live alguma pergunta, fique à vontade, mande aí uma pergunta, eu vou acompanhando aqui. Se você percebeu que eu não ouvi assim porque estava falando, mande na caixa de perguntas, porque mais no final assim eu vou dar uma olhada e falar sobre isso. Como eu falei, eu trouxe umas perguntas também, mas eu vou dar a preferência para as perguntas que vocês fazem aqui na live. Bom, vamos começar. Primeira pergunta, eu achei bem interessante. Eu tive que dar uma estudada também, na verdade, para poder explicar melhor. Eu vou jogar a pergunta aqui, um momento. Como foi aqui? Isso aí. Pode explicar o índice W? Não sei se vocês conhecem o índice W. Quem aqui conhece? Dá algum sinal. Ou escrevem conheço, já ouvi falar, sei que é. Isso me interessaria. Um sinalzinho. É que você ouve bastante falar sobre, né? Provavelmente sabe que tem a ver com farinha. Eu conhecia, mas assim, é que vem de um teste também, eu vou explicar também como é feito o teste, que não, assim, na Alemanha é um pouco diferente, vai assim para a mesma coisa, só que pela língua, né, e pelo teste em si, varia um pouquinho, mas eu vou explicar.
Então, o índice W, ele fala a força do glúten dentro da farinha. E tem um teste, eu vou colocar também uma foto aqui, daí dá para explicar melhor. Vamos ver se eu consigo achar. Tá um pouco grandão, mas essa bolota aqui, essa parece uma bexiga, né? É uma massa de farinha de trigo, é uma massa tipo sempre feito com a mesma relação e colocado ali nesse aparelho, assim, forçado lá e enchido com ar, com pressão. E dessa forma a gente consegue medir, agora eu vou falar porque em português, né, é mais difícil, se testa a elasticidade e a tenacidade. Elasticidade é mais, a gente entende mais, né, que é mais dia a dia, que o quanto consegue se expandir, e a tenacidade é o quanto dá de resistência contra essa expansão. Então, quanto força preciso para fazer para fazer essa mudança da forma. E tem mais um gráfico aqui que também daí ajuda um pouco, né? Isso aqui o que acontece quando é colocado lá o ar para fazer essa tipo que nem uma bexiga mesmo. Daí não dá para ler direto embaixo, né? Mas assim, a altura dessa curva é a tenacidade, que é aquela resistência que falei, que assim, a gente usa esse termo, é bem de engenharia, de qualquer material, assim, é a resistência contra a deformação. E quanto mais alta a curva, mais força precisa para abrir, né, essa parte de massa. Boa noite ainda para quem chegou agora, bom que estão aqui. Estou explicando o índice W aqui no momento. Daí essa é a altura da curva e também tem assim a largura, né? Aqui o valor L. E esse diz até onde consigo estender sem rasgar ou sem a bexiga fala, tipo, explodir não é, porque isso, né, mas assim, até colapsar, digamos assim. E o W, na verdade, daí é um pouquinho mais, assim, complexo de entender, mas no final das contas, você pode imaginar que é a área embaixo dessa curva. Então você pode ter um W com uma tenicidade grande, uma elasticidade igual como uma curva que tem coisas contrárias. Eu vou colocar aqui um outro gráfico que fica um pouco mais claro, que são diferentes tipos de farinhas ou massas testadas aqui. E você pode ver, tipo, por exemplo, a primeira e a última pode até ser que tem o W parecido, porque a curva é mais extensa, mas mais baixa, e a outra é mais alta, mas é mais curta. Então, o W está dizendo isso, né? Mas o W quer dizer que é o trabalho necessário para fazer essa massa crescer e até ir ao colapso. E o que nos diz isso como padeiros é qual forte é a farinha, quanta proteína tem lá dentro e quanta proteína que forma glúten, porque tem proteínas que não formam glúten, né? São proteínas específicas. E, por exemplo, uma farinha integral, ela tem mais proteínas que uma farinha branca, mas não formam o glúten. Então, o W de uma farinha integral, apesar de ter mais proteínas, é mais baixa. Ou seja, com uma farinha integral eu não consigo assim estender tanto. Farinhas de trigo, bem mais.
Ficou claro assim? Deu para entender? Espero que sim. Para mim é um pouco difícil explicar isso por causa das palavras mesmo. Porque em alemão são diferentes, né? Obviamente. Apesar que elasticidade é bastante parecido. Mas essa era a primeira pergunta e a gente fala bastante. Eu coloquei aqui ainda para a gente ter uma ideia, né? Quando se fala de uma farinha forte, que é um termo bastante que se usa bastante. E a partir de um W de 300, a gente fala de uma farinha forte, a partir de 300. E essas farinhas fortes, quando se escuta isso, assim, são recomendados para pães que precisam um pouco a mais do que um pão normal, né? Isso vale para a fermentação longa, que absorve mais do glúten, né? As enzimas trabalham mais contra o glúten também. E também para massas ou para pães e formatos que precisam ser extenso muito, por exemplo, pizza, né? Você quer bem fininha, bem grandão. Para esse tipo de produto é recomendado uma farinha forte, acima de 300. Que bom, ficou bem explicado, ficou claro, super explicado, que bom. Assim deve ser. Muito bem. Eu vou dar uma olhada aqui na pergunta. Tá. Deixa eu ver. Desculpa, um minutinho. Eu recebi uma pergunta aqui que tenho nos meus que recebi antes já. Eu vou manter aqui o fluxo daí fica mais fácil para mim, tá? Mas fiquem à vontade, alguma pergunta, dúvida, podem mandar. Próxima pergunta. Agora é só achar. Acho que era essa. Isso. Eu vi que você usa forno elétrico. Não tenho. Será que consigo fazer as suas receitas em forno a gás? Consegue, com certeza. Para forno a gás, eu recomendo fortemente usar uma panela de ferro, que vai possibilitar fazer pães muito bons, assim, perfeitos. Você consegue fazer sem também, mas daí não vai ser o mesmo resultado, né? Assim, não vou falar que assim é a mesma coisa, porque não é. Se você tem um forno a gás que tem uma grelha, você já consegue chegar mais perto também, porque você consegue fazer a gás mesmo e no final você consegue ligar a grelha em cima e conseguir uma crosta mais crocante, né? Mais presente, porque se você faz no forno a gás, assim, o tradicional, muitas vezes o pão fica meio branquelo e daí fica difícil. E se você tiver um forno a gás com convecção, né, que tem um ventilador, no final também funciona bastante bem. Então é possível, é possível. Eu vi que chegou uma pergunta aqui, um momento, eu só vou aqui voltar. Pergunta: como saber se um levain está forte e pronto para ser usado? Se você tem um levain, depende, você muitas vezes deixa ele um tempinho na geladeira, daí ele vai precisar uma alimentação, isso daí é necessário. E com essa alimentação você já consegue daí ter uma ideia o quanto tempo precisa, né, até crescer. E quando cresce e chega perto do pico, esse normalmente é um momento bom para usar o seu levain. Daí você sabe que ele está com força. Se ele demora muito para chegar, para começar a crescer e para crescer, você já sabe que está meio fraco, né? Então é melhor repetir esse processo de alimentação,
fazer isso assim, deixa crescer, né, até o máximo. Depois você tira uma parte, faz a alimentação de novo. E normalmente você já vai perceber que vai andar mais rápido esse processo da fermentação, do crescimento. Vai ter bastante bolha e o cheiro também. É importante ficar dando uma atenção nisso. Tem um catch fight aqui rolando lá fora. E se você percebe que ele aumentou a velocidade para crescer, você sabe que ele também aumentou a força dele. E eu recomendo usar ele chegando no pico, daí você pode usar no pão, que geralmente nesse momento ele é o mais forte, vendo o processo da alimentação, né? Não bem no começo e não depois de cair já. Boa noite, quem chegou agora. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu vou aqui para a próxima pergunta. Agora eu preciso... Isso mesmo. Sobre a pergunta de agora, usamos o levando máximo e quando triplica. Eu recomendo usar quando ele está no máximo, daí use. Se você usa pouco antes também, tá ok. Não perguntou, mas geralmente se é bom, né, alimentar ele de vez em quando para não deixar o coitado abandonado. Geralmente quando eu alimento e não uso direto, o que acontece? Porque eu tenho 3 fermentos naturais. Normalmente eu alimento todo mundo junto e um uso e os outros 2 vão para geladeira. E geralmente eu deixo esses que não uso direto, não deixo crescer até o pico. Eu deixo crescer assim um pouco até engranar e daí eu coloco na geladeira e deixo o resto lá. E aquele que vou usar diretamente eu deixo crescer até chegar ao máximo. Oh, liebe Grüße nach Deutschland. Que bom, Breadspiration. Herzlich willkommen. Bom, eu vou... Entendido? Ótimo, perfeito. Próxima pergunta que recebi. O Stollen pode fazer quanto tempo antes de comer? Eu acredito que pergunta sobre o Stollen que viu no meu canal, que é um Christstollen, porque existem diferentes tipos de Stollen. Tem uns que são mais simples, assim, que não levam tanto recheio, não levam tanta manteiga também. Esses não duram tanto tempo, eu diria tipo, uns 4, 5 dias. E aquele Stollen, que é um Christstollen, que é bem feito para o Natal, que tem uma massa bem pesada, com bastante manteiga e muito recheio, isto é, uvas passas, amêndoas e deixado de molho, geralmente com rum. E como tem todo esse recheio, é até recomendado deixar pelo menos uma semana para a massa conseguir tirar um pouco desse aroma também. E esse Stollen ele é feito com assim, depois de assar você passa uma manteiga e depois não passa diretamente o açúcar de confeiteiro. Primeiro vai tipo uma crosta de açúcar com canela ou açúcar com baunilha, dependendo do que você quer, mas é um açúcar tipo cristal assim, e com esse você passa e isso faz uma camada de proteção. E com isso a gente consegue umas 2 semanas, fazer umas 2 semanas antes, e fica bom deixar um bom tempo antes mesmo. E o melhor é daí colocar o açúcar de confeiteiro, que é mais para o visual, né, para ficar bonito, bem antes de servir só. E dessa forma fica mais bonito e mais saboroso. Bom, próxima pergunta. Aqui, que me mostra sempre muito grande, eu não consigo ler direto. Esse mesmo.
Você tem curso de fermentação natural? Eu ainda não tenho, mas eu estou trabalhando num curso que vai abranger mais do que a fermentação natural. Vai ter tudo sobre a fermentação natural também, mas eu não quero só falar sobre isso, porque para mim, sobre a fermentação natural, né, o curso, porque como eu falo mais sobre pão alemão e vejo a panificação mais assim, eu vejo que o fermento biológico faz parte também da panificação e por isso eu quero falar sobre esses tipos de pão também. Então, vai ter um curso nesse sentido e vai ter tudo sobre a fermentação natural, mas não vai ser declarado como um curso de fermentação natural, tá? Mas eu vou dar uma boa ênfase também na fermentação natural e você vai aprender tudo o que precisa aprender para fazer ótimos pães de fermentação natural. Cursos que tenho atualmente é de pretzel, de bolacha e de pão brioche especial. Trança recheada. Próxima pergunta. Agora pode ser que vou escolher errado. Essa não era ainda. Vamos falar sobre essa primeira, então. Pergunta: precisa ter muita força para sovar a massa do pão? Imagino que foi uma mulher que me mandou. Com a técnica certa você não precisa muita força, mas tem alguns tipos de pão e assim geralmente os pães de trigo também tem que você precisa sovar bastante tempo, então é cansativo, mas não precisa muita força, precisa mais paciência, na verdade. Bom é ter uma máquina que ajuda, né? Mas como isso muita gente não tem, tem uma outra saída muito boa também. Tem várias receitas que não precisa sovar a massa. Isso funciona porque tem autólise, né, que você só deixa farinha e água junto e dessa forma já desenvolve o glúten. E com dobras você também consegue desenvolver o suficiente o glúten para fazer ótimos pães. Então tem vários pães que não precisa nem sovar, então não precisa muita força no final das contas. Agora vamos ver se eu consigo achar. Boa noite, Lene. Que bom que chegou. Falta uma aqui. Não, essa já tinha. Perdão. Ué? Tô achando a última tentativa. Se não acho agora. Aqui. Consigo fazer pão de padaria em casa. Você consegue até, isso é o mais bonito de fazer pão caseiro, pão artesanal. Você consegue fazer muitos pães que você nem consegue comprar na padaria. Isso eu acho o mais legal. Mas assim, vai ter uns pães de padaria, assim, um pão francês, por exemplo, que são difíceis de reproduzir em casa. É que para esse tipo de pão, um equipamento profissional ajuda, né? Obviamente, uma amassadeira ou um forno profissional que você consegue injetar vapor para ter um pão assim bonito, né? Com a cara de padaria também. Então isso pode ser que não consiga de certa maneira. Mas você consegue fazer pães muito bons, muito saborosos, deliciosos. E como eu falei no começo dessa resposta, você consegue fazer muito mais tipos de pão do que numa padaria. Então, essa parte eu acho bem interessante.
essas eram as perguntas que eu respondi, que eu recebi aqui. E se vocês tiverem alguma pergunta ainda, pode ficar à vontade. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Não fiquem com vergonha. Ficou tudo bem claro. Eu vou voltar aqui para a tela inteira. Muito bom. Então, não tem mais perguntas? Explicações estavam boas, espero. A gente falou hoje sobre o índice W e sobre o Stollen, sobre quanto tempo pode ficar. Aqui tem mais uma pergunta, chegou tarde, mas eu vou falar. O que é mais importante para que a pestana abra? Essa pergunta é bastante comum e é difícil dizer porque a pestana ela é a prova que tudo no processo que você fez estava certo. Então tem vários pontos no processo de fazer o seu pão que pode levar uma pestana que não abre certinha. Se você sabe modelar bem, se a sua massa está firme e no ponto certo da fermentação, eu acredito que um ponto muito importante pode ser o corte. E para abrir bem, é bom colocar o gilete, né? Tem que ser uma faca que corta bem, então o gilete é o melhor. E não cortar reto assim, mas se você pode ficar assim na entrada, mas aí já deita ela e passa assim o gilete. Dessa forma você corta, né? Se o pão tá assim, você corta assim bem pertinho na superfície, na pele do pão. E dessa forma abre mais fácil. Mas tem vários pontos, como eu falei, pode ser também um ambiente muito seco dentro do forno, porque para abrir bem e para ficar flexível, assim, elástico, a massa precisa de vapor dentro do forno. Eu sofro com isso também, porque também tenho um forno doméstico normal e às vezes seca demais e daí a crosta já se forma, por isso a gente precisa de vapor. O vapor deixa mais elástico e o pão consegue abrir mais tempo, né? Por mais tempo. Se a crosta se forma muito rápido, porque a gente trabalha em temperaturas altas, daí chega um momento que a força da crosta é maior do que a pressão de dentro do pão e não vai abrir mais. Então isso pode ser um outro ponto. Mas é complexo, a pestana realmente depende de várias coisas. Pode ser também já na tensão da massa, no desenvolvimento do glúten, ponto de fermentação correta. Então tudo isso influencia o salto de forno e a pestana. Então o pão que tem isso foi feito de um jeito correto, né? Digamos assim. Mais alguma pergunta? Sem perguntas, sem dúvidas. Bom, eu estava resumindo, né? A gente falou sobre... Eu falei sobre fermento natural também, qual é o ponto certo. E... aqui agora, parece que tem um atraso aqui também. Um momento eu vou ler rapidinho, porque depois eu deixo gravado, né? E depois não aparece o chat aqui. Timo, a hora que vou assar, coloco 2 ou 3 pedras de gelo na panela, tá? Então, na hora que vou assar, coloco 2 ou 3 pedras de gelo na panela, diz o que faz da pestana, o que você acha? Kaká. Bom, eu
Assim, acho que se você faz dentro da panela, você não precisa colocar gelo junto. Eu acho que é um trabalho a mais que não é necessário. O que dá para fazer é, tipo, aplicar um pouco de água como é, não lembro o nome do negócio, mas aquele, né, que faz o vapor. Se você coloca um pouco disso, mas mesmo sem isso, se você faz um pão que tem uma hidratação razoável, tipo de 60% para cima, que normalmente o pão tem isso, o próprio pão spray, acho que borrifador, alguma coisa assim, né? Mas borrifar, isso, borrifador. Pode, mas também não é necessário, assim, se você tem uma panela tampada, o vapor do próprio pão que fica lá dentro é suficiente para fazer aquele efeito que expliquei antes, de deixar, né, crescer melhor, fazer uma pestana. Então, eu nunca usei gelo, talvez até melhore, não sei dizer pela experiência. Onde você viu essa dica, pode me falar? Porque pode ser válido também, né? Eu não posso dizer que não muda nada, assim. Talvez melhore. Só que sei que funciona bem sem um cubo de gelo também. Esperar um pouquinho. Às vezes demora um pouco para escrever também, né? Ainda mais no celular. Mas os seus pães estão muito bonitos, Elzio. Eu já dei umas olhadas várias vezes. E aparece para mim também no Instagram. Muito bom. Dá vontade de comer. Bom, no vídeo de outra pessoa que também faz pão. E você já chegou a fazer? Já tentou fazer? Você achou que ficou diferente? Conte pra gente. Aqueles pastelas maiores, entendi. O que eu já percebi pra mim é o seguinte, quando eu coloco muita massa, daí às vezes é simplesmente um problema mecânico, porque o pão ia crescer, mas aí fica em cima já, ele não vai mais, né? Isso já aconteceu comigo. Eu gosto de fazer geralmente um pão maior, né? Pra valer mais a pena. E isso assim pode acontecer também. Fica bom sim. Bom, se outra pessoa que vê isso também poderia, e já fez, e achou que ajudou, ou não fez muito diferente, pode deixar um comentário também. Mas é sempre interessante, né? Eu não, nem passou pela minha cabeça, mas vai que. Talvez eu tento, mas dá até um pouco de medo jogar uma coisa gelada na coisa de 250 graus. Poderia vender panelas também, sim, mas daí é difícil, é muito pesado o negócio. E dá para comprar, né? Tem várias páginas na internet. Daí, para mim, é demais. Mas tem umas panelas boas. Poderia me indicar, né, para um produtor de panelas. Talvez eles querem fazer uma parceria. Sim, dizem que é para dar o vapor. Ah, sim, pode ser, né? Como eu falei, assim, você coloca água lá dentro que vai evaporar eventualmente, só que até como é um cubo de gelo, né? Você também tira a temperatura da sua panela, na verdade. Então não sei se é tão bom assim. Quando eu às vezes no forno a gás que tenho no apartamento, eu uso tipo uma forma cheia com parafusos
E se eu jogo lá uma água fria, daí nem vai, assim, só esfria o negócio e é isso. Eu tenho que jogar uma água quente, na verdade, e daí ela evapora direto, que é aquele efeito que a gente quer, né? Mas pensamentos, pensamentos ao vivo. É como eu falei, eu tô com medo de jogar um gelo na minha panela de 250 graus. Vai que dá um... Mas é, como eu falei, sempre bom novas ideias, assim, para pensar sobre. Nunca faz mal. E o que acharam, assim, o que acharam dessa aula? Tava ok? Tava bom? Vocês gostam desse formato? Feedback sempre importante, né? Eu acho bom, assim, eu acho interessante conversar diretamente com vocês. Com perguntas, parece que não tem mais. Então, como eu geralmente falo, né, no final das lives que é perguntas e respostas, participem nas próximas também, eu vou fazer repetidamente vezes, assim. Opa, deu um nó na língua, mas eu vou fazer outras vezes, né? E eu sempre abro uma caixinha nos meus stories. Lá você pode mandar qualquer pergunta, pode mandar por chat também, por direito, né? Direct, fala. E daí a gente vai fazer de novo. Adorou o sotaque? Que bom, que bom. E vai ficar, o sotaque vai ficar. Sim, tirar dúvidas é sempre muito bom. Uma troca, verdade. Pão de centeio com cerveja preta. Se eu já postei. Tem um pão de cerveja. Eu usei o cerveja preta, por acaso. Mas vai ter um outro ainda. Daqui, acho que umas 2 ou 3 semanas, vai ter um outro. Mas o outro, o primeiro que fiz tá postado, sim, tá público. E ficou bom. Vale a pena fazer. Então, esse era o último encontro, a última live nesse ano, em 2022. Por isso eu desejo um feliz ano novo, um próspero ano novo, um abençoado ano novo para todos vocês. E espero que a gente se encontre bem em 2023. E desejo também uma boa noite para todos vocês. Até a próxima vez. Um grande abraço.